Olá, está começando o Jornal da Gleba. Olá, o CONGEP é o conselho que representa todos os edifícios da Gleba Palhano. Entenda como ele funciona e o que faz. Confira. Se você é morador da Gleba Palhano, já deve ter ouvido falar do CONGEP, Conselho de Condomínios Residenciais da Gleba Palhano. Mas você sabe o que faz o CONGEP? Hoje eu vou participar de uma reunião para mostrar como é o trabalho desse pessoal aqui. Os encontros do Conselho da Gleba Palhano acontecem sempre na última terça-feira do mês. São debatidos os principais problemas do bairro e possíveis soluções. Todas as deliberações são anotadas nas atas e repassadas às autoridades municipais. A gestão do CONGEP é baseada no modelo político da União Europeia. A cada semestre é escolhido através de um sorteio um condomínio para presidir o conselho. Na reunião de julho, o Residencial Solar Rivera assumiu a presidência. A nova presidente, Alessandra Reschetti, fala sobre os desafios para os próximos 6 meses. Agora a gente tem que colocar em prática o plano de segurança, que é a contratação da empresa de monitoramento. Isso aí vai ser já resolvido e já colocado em prática, né? Tem as nossas comissões que nós estamos adequando e colocando também em prática o pessoal de todos os prédios, os síndicos, chamar os síndicos para participar, né? Os demais, gestão de condomínio, a gente tentar priorizar a diminuição dos custos do condomínio com relação à compra, à manutenção de elevador, e assim, tudo isso que possa ajudar os condôminos, né? O CONGEP divide seus trabalhos em 5 comissões. Elas são comandadas pelos seguintes coordenadores: Mário Jorge Tavares, Gestão de Condomínios; Alexandre Félix, Relações Institucionais; Gustavo Haustein, Segurança; Carlos Escalassara, Urbanismo; Gislane Silos, Marketing e Eventos. Qualquer pessoa bem intencionada e que seja moradora da Gleba pode participar das comissões, explica a coordenadora do marketing, Gislane Silos. O morador pode participar, sugerindo, vindo nas reuniões na plenária e trazendo informações. Como que o morador pode entrar em contato com vocês? Então, pode passar um e-mail para o glebapalhano@gmail.com. O conselho completará em setembro 3 anos de existência. Mário Jorge Tavares, um dos fundadores, conta como tudo começou. O CONGEP ele começou no edifício Le Corbusier, quando nós detectamos a necessidade de termos algumas informações a respeito de serviços realizados por alguns profissionais, que produtos que eles utilizavam, enfim, coisas desse tipo. E aí nos ocorreu de fazermos uma reunião. Essa reunião ocorreu em setembro de 2009. Nós fomos buscar alguns subsídios em algumas associações feitas em Portugal e também em São Paulo, em alguns bairros. E tivemos a sorte de trocar ideia com o Dr. Carlos Escalassara, que imediatamente ombreou e participou desde o início dessa ideia. E essa foi a primeira reunião. E ele já colocou à disposição um sistema de comunicação da rede virtual entre todos os prédios. Então, em princípio, foram os primeiros prédios em volta do Le Corbusier. Depois se espalhou em função de 2 situações: o aumento do IPTU e a questão de segurança. Após tantas deliberações, o encontro é encerrado com uma confraternização entre os presentes e com um saboroso lanchinho. Porque ninguém é de ferro, não é? Interessante, não é? Se você quer ter mais informações a respeito do CONGEP ou participar das reuniões, entre em contato pelo e-mail glebapalhano@gmail.com. Voltamos já. No quadro Perfil de hoje, vamos contar a história de Márcia Kobayashi.
uma inovadora na educação de Londrina. Estamos vivendo em uma realidade cada vez mais sem limites. A expansão da internet e o fácil acesso às informações tem mudado a forma de educar as crianças e os adolescentes de hoje. E isso não é tarefa fácil. O JG veio até a Escola St. James para conversar com a educadora Márcia Kobayashi, uma profissional que entende do assunto quando é educação. Márcia, como começou a sua trajetória na educação? Thalita, já são 27 anos de caminhada na área de educação. Eu comecei aos 17 anos como estagiária numa escola de educação infantil bilíngue, também por sinal, língua portuguesa e língua japonesa. E desde então percorri todos os estágios, todas as etapas de um ambiente escolar. Estou hoje aqui com a St. James já há 15 anos. E como que começou a St. James? Ela começou de uma ideia de um avô que tem um coração forte pela educação dos netos, né? O meu pai, na época, trabalhava à frente do plano diretório de Londrina, o PDI, e nesse estudo que foi encomendado pela Anderson Consulting, na época, uma assessoria, uma consultoria muito famosa, né, internacionalmente, foi levantada a necessidade de uma escola internacional na região de Londrina, né, para atrair empresas multinacionais, filhos de executivos, estrangeiros, né? E o meu pai encantou-se com a ideia de uma escola bilíngue. Eu abracei a ideia dele. E como que é o ensino numa escola internacional? Qual a diferença básica, assim? O que acontece, Thalita, é o seguinte: a St. James, ela tem o currículo brasileiro reconhecido pelo Ministério da Educação. Nós atendemos todos os conteúdos exigidos pelo parâmetro curricular nacional. Então, em nenhum momento o nosso aluno fica defasado em relação a quem estuda numa escola regular brasileira. A vantagem é que ele tem acesso ao currículo internacional. E quais são esses benefícios? Primeiro, uma certificação válida para qualquer parte do mundo. E hoje eu digo, Thalita, que as oportunidades aparecem para quem está preparado. Cada vez mais, nessa era da globalização, chances para que os nossos alunos estudem lá fora, façam uma pós-graduação, façam um estágio, serão maiores, né? Segundo motivo, benefício é o nível de inglês. As crianças entram num processo de imersão com contato diário da língua inglesa. Então não é mais aquela situação de eu sou nível adiantado de inglês e sei me comunicar numa situação de restaurante ou de hotel. Realmente o aluno numa escola bilíngue aprende a pensar em inglês, o que é hoje uma necessidade de mercado, né? Você expor suas ideias, argumentar em inglês. O terceiro benefício, né, é que as escolas contemporâneas, elas contemplam também o desenvolvimento do QI e do QS, que são a inteligência emocional e social, não apenas focando no QI, né, na questão acadêmica. E ela complementa, porque hoje de nada adianta, né, você ter um filho com notas estupendas no boletim. Se ele não tiver também habilidades de relacionamento interpessoal, trabalhar em equipe, ter iniciativa, ter criatividade, ele não vai ter sucesso, nem pessoal, nem profissional, né? Então as escolas internacionais contemplam disciplinas que vão desenvolver essas habilidades, como aulas de teatro, de empreendedorismo, de biblioteca, de música, desde a educação infantil até o término do Fundamental 2. Outro benefício são mais idiomas, né? Então nós temos o espanhol, o francês e o mandarim. E por último, os intercâmbios, né, que a Escola Internacional oferece aos alunos. Então nós temos já consolidados um intercâmbio ao Canadá, uma escola parceira em Vancouver, onde nós ficamos, acabei de retornar de lá semana passada, né? Temos o intercâmbio à China e também agora o intercâmbio à Europa com os alunos do ensino médio. E para você, o que é educar? Educar é amar acima de tudo, né? E amar significa o quê? Você ter o lado afetivo e ter o lado do pulso firme, né? Então hoje os pais confundem muito, acham que educar é satisfazer os desejos do filho. Educar é proteger e não deixá-lo sofrer. Não, educar é amar.
né? E Samitiba diz, quem ama educa. Então o não faz parte desse processo, tá? A frustração, o fracasso também. Então educar é acima de tudo fazer o outro aprender a amar e receber limites. Uma empresa de transporte rodoviário de Londrina lançou o primeiro ônibus ecológico do Brasil. Veja a reportagem de Thalita Oriani. Que tal viajar em um ônibus ecológico? Pois é, isso já é possível. A empresa londrinense de transporte rodoviário Brasil Sul acaba de lançar o ônibus que contribui com o meio ambiente. A empresa ela tem por tradição fazer uma renovação pesada na frota dela, tanto que a idade média mais baixa do Brasil é a nossa. Considerando essa política da empresa de renovação de frota, nós decidimos fazer uma grande compra de ônibus justamente agora em que surgiu essa nova tecnologia do Euro 5, que são os ônibus que emitem muito menos poluentes. Eles têm uma emissão que ao invés de emitir gás carbônico na atmosfera, eles emitem vapor de água. E como que funciona esse processo assim, ecológico? Como que funciona a questão do motor mesmo? Esse motor, quando os vapores são, antes deles serem eliminados pelo escapamento, existe um mecanismo que é parecido com o catalisador do automóvel. Nesse mecanismo é injetado um produto chamado Arla, que é uma ureia líquida. Essa ureia ela tem uma reação química com os gases que seriam emitidos, que transformam esses gases em nitrogênio, que é um vapor de água. E o valor desse tipo de ônibus é mais caro do que o convencional ou não? Sim, essa tecnologia encareceu o ônibus em cerca de 10%. E a operação dele também se torna um pouco mais cara, tendo em vista que o combustível é um pouco mais caro e, além do combustível, ele também necessita desse produto chamado Arla, que vai consumir, então, óleo diesel S50, que é o óleo diesel específico para essa operação, e também vai consumir esse produto chamado Arla. E o que isso gera de benefício para o meio ambiente? Qual é o impacto que reduz no meio ambiente? Bem, no meio ambiente ele praticamente anula a emissão de gases tóxicos, né? Porque ele transforma esses gases em vapor de água. Nesse vapor de água ainda sobra uma pequena quantidade, cerca de 15%, dos 100%, 15% sobram ainda de gases tóxicos. Então é uma redução de cerca de 85% de gases. A motorização eletrônica do motor Bluetech, que é fabricado pela Mercedes-Benz, traz inúmeras vantagens: melhor desempenho, maior durabilidade do motor, menor demanda de manutenção e economia de combustível. Além, claro, da contribuição com o meio ambiente, reduzindo em 60% a emissão de CO2 e em 80% a emissão de material particulado. Em tempos de discussão sobre aquecimento global e responsabilidade social, investir em produtos e projetos que adotam o caminho da sustentabilidade é de vital importância tanto para a humanidade quanto para o planeta. O Final da Gleba de hoje fica por aqui, mas temos um encontro marcado na próxima semana. Até lá! Tchau!